Viver em outro mundo. Capítulo 10. Esperança. Zhao Ai só se acalmou quando o sol deixou completamente o horizonte. Sim, este foi o primeiro nascer do sol que ele viu no outro mundo. Aquele cenário magnífico o deixava despreocupado e relaxado, dando-lhe um grande sentimento heróico, e por isso ele não podia deixar de dizer isso. Quando Zhao Ai se virou, ele descobriu Gren e os outros parados abaixo do muro, e atrás deles também estavam aqueles 100 escravos. Parecia que todos esses escravos haviam passado por uma seleção cuidadosa, metade homens e metade mulheres, e todos muito robustos, sem doenças. Eles agora também se tornaram apresentáveis, suas roupas muito arrumadas. Apenas os homens mostravam a marca em suas testas, um dragão selvagem mostrando suas garras e presas, o brasão do clã Buda, inspirado no ki de batalha transmitido em sua família. Gren viu Zhao Ai olhando para eles e imediatamente se curvou, gritando: "Jovem mestre, a glória do clã Buda definitivamente iluminará toda a terra. Jovem mestre, por favor, nos ordene." Quando ele terminou, todos os escravos atrás dele se ajoelharam como um só, batendo suas testas no chão, nenhum se atrevendo a olhar para Zhao Ai. Em seu velho mundo, Zhao Ai era um nerd comum. Vendo uma cena como essa, ele ficou ali parado, perplexo, realmente sem saber o que dizer. Lentamente se acalmando depois de muito tempo, ele olhou para Gren e os outros ainda se curvando, e prontamente disse: "Vovô Gren, todos vocês se levantem, e os outros também. Chegamos a um lugar como este, um lugar sem nada, sem solo para cultivar, sem minério nas montanhas. Tudo o que temos é este castelo abandonado para abrigo, e todos vocês. Ao mesmo tempo temos um nome comum, Buda, querendo ou não. Todos vocês têm a marca do clã Buda. Vocês já são o povo do clã Buda. O clã Buda é necessário para a sua existência. Se o clã desaparecer, você desaparece. Isso é um fato inalienável. Sim, agora não temos nada além de nossas duas mãos. Tudo neste mundo foi criado por mãos humanas, e com nossas mãos não passaremos fome. Tornaremos nossas vidas melhores. A maioria entre vocês são escravos. Você vai acreditar que viver melhor ou não está relacionado a você, porque não importa quão boa seja a vida, você ainda é um escravo. Mas eu vou te dizer hoje, que enquanto você trabalhar duro, seus filhos não serão escravos. Talvez haja um dia em que eles possam entrar nas tropas do clã Buda, tornando-se guerreiros gloriosos. Se eles se saírem bem, eles podem se tornar cavaleiros, nobres. Vou pedir-lhe para fazer o seu melhor, e também lhe darei o melhor. Contanto que você trabalhe duro, eu, Adam Buda, juro pela honra do meu clã, que definitivamente cumprirei minha promessa hoje. Eles podem se tornar cavaleiros, nobres. Vou pedir-lhe para fazer o seu melhor, e também lhe darei o melhor. Contanto que você trabalhe duro, eu, Adam Buda, juro pela honra do meu clã, que definitivamente cumprirei minha promessa hoje. Eles podem se tornar cavaleiros, nobres. Vou pedir-lhe para fazer o seu melhor, e também lhe darei o melhor. Contanto que você trabalhe duro, eu, Adam Buda, juro pela honra do meu clã, que definitivamente cumprirei minha promessa hoje. Uma ligeira perturbação surgiu entre aqueles escravos. Na verdade, antes da compra desses escravos, todos eles receberam treinamento especial. Quando o mestre dava ordens, eles não podiam se mover, mesmo que o mestre estivesse apenas peidando, eles ainda tinham que suportar. Uma perturbação como essa não deveria aparecer. Mas as palavras de Zhao Ai realmente foram muito chocantes. Nunca houve um nobre no continente que transformasse escravos em pessoas comuns. Se você fosse feito escravo, então você seria escravo por gerações. Seus descendentes seriam todos escravos. Isso nunca mudou. Se Zhao Ai apenas falasse vazio, esses escravos não acreditariam. Mas Zhao Ai jurou pela honra do clã Buda. Na verdade, os nobres no continente da Arca não faziam votos com facilidade, e mesmo que o fizessem não jurariam pela honra de seu clã. Isso era o que os nobres mais valorizavam. Contanto que eles jurassem pela honra de seu clã, eles definitivamente o cumpririam. Em outras palavras, o que Zhao Ai disse, era tudo verdade. O que os escravos mais desejavam. Isso era para um dia se tornar pessoas comuns, para poder recuperar sua liberdade, para deixar sua posteridade não ter que sofrer as agruras da escravidão. Por isso muitos escravos resistiram, rebelaram-se, revoltaram-se, mas logo foram reprimidos por aqueles nobres, porque eram apenas escravos, não tinham armas, não tinham armaduras, não conheciam o que de batalha.
Sob tais circunstâncias, era impossível para eles vencer aqueles armados até os dentes das tropas nobres. Mas agora Zhao estava dizendo a eles: você não precisa resistir, contanto que você trabalhe duro, contanto que você contribua para o clã Buda. Todos vocês podem ser pessoas normais. Para esses escravos, isso era realmente como um sonho. Era necessário que os escravos trabalhassem muito, porque se não o fizessem e fossem descobertos, seriam mortos. Mesmo que não fossem, pelo menos sofreriam as penalidades mais severas. Portanto, eles não ousaram relaxar. Mas agora alguém estava dizendo a eles: contanto que você trabalhe duro, eu posso te dar o que você mais quer. Isso foi um choque muito grande para eles. Gren e os outros olharam fixamente. Eles não pensaram que Zhao Ai diria algo assim. Francamente, Gren não concordou muito com o que Zhao Ai disse, porque aqueles escravos que trabalhavam duro eram compulsórios. Além disso, não havia nobre no continente que libertasse escravos, havia muitas coisas envolvidas. Mas agora Zhao Ai já havia dito isso, e ele não tinha como objetar. Ele só podia esperar até que eles voltassem para a fortaleza interna para conversar adequadamente. Olhando para as pessoas abaixo, Zhao Ai também sabia que eles reagiriam assim. Pelas memórias de Ado ele aprendeu sobre a posição desses escravos. Foi só porque ele sabia disso que ele usou o que eles mais queriam para coagi-los. A engenhosidade humana não tinha limites. Enquanto eles desejassem, seria difícil imaginar a energia que eles poderiam exibir. E agora era quando Zhao Ai precisava de tanta energia deles. É por isso que ele fez o que fez. Zhao Ai ficou bastante satisfeito com a reação deles e continuou: você pode pensar em todos os tipos de maneiras. Desde que beneficie o clã Buda, ou seja algo que possa melhorar nossas vidas, algo útil, você pode levar para o gerente Gren. Enquanto eu reconhecer que o que você tem é útil, é bom, vou registrar sua contribuição. Desde que sua contribuição atinja um certo nível, você pode se tornar um plebeu. Mesmo se você não fizer isso, contanto que você se esforce para isso, contanto que você faça uma boa exibição, você pode ganhar alguma contribuição, e enquanto essa contribuição acumular até certo nível, você pode se tornar plebeu, tornar-se filho de nosso clã Buda, deste deserto negro. Esses escravos ficaram ainda mais excitados. Eles agora viam Zhao Ai simplesmente como um deus, porque apenas um deus seria tão benevolente. Todos os escravos explodiram inesperadamente com um ar de grandeza, um ar que fez com que até mesmo o guerreiro do 8º nível Gren, parado na frente, sentisse um pouco de medo. Gren virou-se para olhar para aqueles escravos. Ele descobriu que todos eles pareciam ter ganhado alguma coisa. Quando ele havia olhado para esses escravos antes, sempre pensara que pareciam sem vida, como rochas, mas agora eram como pessoas, com um vigor, uma energia. O coração de Gren tremeu. De repente, ele entendeu a maneira de Zhao a lidar com as coisas. Se o clã Buda se desenvolvesse, contar com 100 escravos mortos era impossível. Mas se eram 100 pessoas cheias de entusiasmo, então era algo completamente diferente. Gren não sabia o que uma centena de pessoas com tanto entusiasmo poderia fazer, mas ele era muito claro sobre o que 100 escravos podiam fazer. Gren soltou um longo suspiro, seu rosto revelando um sorriso verdadeiro. Ao mesmo tempo em que também ganhava um traço de determinação, acreditava que o clã Buda teria a chance de se reerguer. Zhao Ai também sentiu a mudança nos escravos. Ele sorriu levemente, ciente de que suas palavras eram úteis. Por isso ele disse imediatamente: bom, vá cuidar do seu trabalho. Primeiro separe esses suprimentos. Amanhã haverá novas tarefas para você. Esses escravos responderam e caminharam em direção a esses suprimentos com passos rápidos. Seus passos pareciam muito mais enérgicos do que antes, cheios de entusiasmo. Zhao Ai sentiu com satisfação, descendo do muro e caminhou lentamente até Gren, dizendo: vovô Gren, vamos voltar. Eu tenho algo para lhe perguntar. Gren respondeu, levando Meirin e os outros atrás de Zhao Ai de volta à fortaleza interna. Olhando para as costas de Zhao Ai, Gren sabia que Zhao Ai realmente havia mudado. Ele não era aquele jovem mestre Adam de antes que só sabia criar problemas. Ele agora era o chefe do clã Buda, um verdadeiro chefe. O grupo logo chegou à sala de jantar na torre de homenagem. Depois de se sentar, Zhao Ai virou a mão, o rabanete meio comido antes de aparecer. Ele colocou o rabanete na mesa, virando-se para Gren: vovô Gren, você sabe o que é isso?
Verde não falou. Zawai olhou estranhamente para Green, descobrindo que o velho estava distraidamente olhando para sua mão. Ele também sabia por que Green faria tal expressão, por causa de seu movimento para tirar o rabanete agora mesmo. Este mundo tinha magia espacial. Apenas magia espacial era extremamente difícil de aprender. Além disso, os requisitos eram extremamente impiedosos, e tão poucas pessoas foram aprendê-lo. Embora houvesse algumas ferramentas espaciais que poderiam ser usadas para armazenamento, usá-las exigia energia, seja mágica ou que de batalha. Contanto que você tivesse energia, poderia abri-las. Mas uma pessoa que tivesse bebido a água do nada não poderia abrir uma ferramenta espacial mesmo que tivesse uma, muito menos quando não a tivesse. Zawai sorriu levemente. Vovô Green, você vê o que é isso? Green voltou a si, levantando-se excitado. Jovem mestre, agora mesmo você? Só agora você. Zawai acenou com a mão. Não é nada. Acabei de obter acidentalmente alguma habilidade. Tudo bem se você souber, mas não espalhe por aí. Você conhece essa coisa? Viver em outro mundo. Capítulo 11. Planejamento. Green viveu na capital imperial toda a sua vida. Que grandes espetáculos ele não viu. Ele imediatamente voltou a si, mas ainda não olhou para coisas sobre a mesa, mas sim para Zawai com a luz piscando em seus olhos. Jovem mestre, você pode usar magia? Zawai balançou a cabeça. Não posso usar magia. Você sabe, qualquer um que tenha bebido a água do nada será incapaz de usar magia. Esta é apenas uma habilidade, não tem habilidade ofensiva, só pode me deixar armazenar algumas coisas. Green assentiu, um pouco desapontado, então finalmente virou a cabeça para a mesa. Vendo o rabanete na mesa, ele não pôde deixar de olhar sem expressão, ao mesmo tempo pegando-o e examinando-o. Cheirando de novo e de novo, ele finalmente deu uma mordida, acenou com a cabeça, colocou o rabanete de volta na mesa e se virou para olhar para Zawai. Jovem mestre, este é um nábio mágico, um vegetal mágico muito comum. Zawai parecia distraído. O que são vegetais mágicos? Não me diga que ainda há outros vegetais. Green assentiu. Sim, jovem mestre. Os vegetais no continente da Arca são divididos em dois tipos. Um é os vegetais comuns. Esses vegetais são comumente consumidos por plebeus ou escravos, e os nobres geralmente comem vegetais mágicos. Todos esses vegetais contêm alguma energia mágica e só podem ser cultivados em terras especialmente boas, e ainda precisam de pessoas para cuidar deles com muito cuidado. O rabanete mágico é uma espécie de vegetais mágicos, mas são os mais comuns. O valor de mercado atual é de cerca de uma moeda de prata por cati. Zawai calculou rapidamente em sua mente. Agora ele tinha 80.000 cati de rabanete, uma prata por cati, que ainda eram 80.000 pratas. Trocadas por ouro seriam 8.000. Isso era muito mais do que vender no espaço, onde podiam ser vendidos por 500 ouros, pouco mais de 6 cubres por cati. Referindo-se ao poder de compra deste mundo e comparando com a Terra, se ele vendesse esses rabanetes no espaço, ele receberia pouco mais de 6/10 de RMB por gato, mas se ele vendesse para as pessoas daqui, ele poderia obter 10 RMB por gato, uma diferença de cerca de 20 vezes. Até os idiotas sabiam como fazer esse negócio. Neste momento Green pegou aquele rabanete novamente. Mas este rabanete mágico é um pouco estranho. Eu nunca vi um rabanete mágico tão grande no continente. E o sabor é muito mais forte que o rabanete mágico. Jovem mestre, onde você conseguiu essa coisa? Zawai não respondeu. Apenas continuou. Então os coelhos de olhos azuis comem as folhas dessas coisas. Quando compramos rabanete mágico, compramos com as folhas. Green balançou a cabeça. Se comprássemos esse rabanete mágico, não iríamos querer as folhas. As folhas desta coisa não têm um gosto bom. Mas ainda é comida que os coelhos de olhos azuis gostam muito. Por que você pergunta, jovem mestre? Zawai se levantou, dando 2 voltas com uma expressão feliz. Os céus não me abandonaram. Os céus não me abandonaram. Ah, bom demais. Com essa coisa, posso começar um pasto. Green olhou para a aparência de Zawai e sentiu uma explosão de medo. Ele não sabia o que estava acontecendo com Zawai, e pensou que tinha enlouquecido, prontamente dizendo, jovem mestre, o que é? Não assuste um velho. Zawai voltou a si, olhando para Green e rindo. Não tenha medo, vovô Green. Estou muito animado. Ah, certo,
Vovô Green, deixe-me perguntar, este rabanete mágico é fácil de vender? Green viu que Zhao estava bem e ficou aliviado, ao mesmo tempo que assentiu, facilmente. Agora não há grandes conflitos no continente, e as pessoas têm muita renda. Muitos plebeus também compram rabanete mágico para comer, e o rabanete mágico é o vegetal mágico mais barato, então muitas pessoas o compram. Zhao acenou com a cabeça, sentando-se e fazendo Green sentar também. Vovô Green, agora eu tenho 80.000 cati deste rabanete mágico em mãos. Pense em um meio de vendê-lo. Não importa se for um pouco barato, mas tem de ser vendido o mais rapidamente possível. Depois compre alguns coelhos de olhos azuis. Quanto mais, melhor. A montanha em que estamos vivendo tem muitas minas anãs abandonadas. Podemos transformar essas minas em coelheiras do coelho de olhos azuis. Então podemos ter uma renda estável mais tarde. Green olhou inexpressivamente, de pé com uma expressão agitada. Jovem mestre, você diz que tem 80.000 cati de rabanete mágico. Como é que você tem tanto rabanete mágico? Zhao balançou a cabeça. Não se preocupe com isso por enquanto. Implemente isso o mais rápido possível. Além disso, encontre um grande comprador e diga a ele que o rabanete mágico que tenho à mão custa 80.000 a cada 2 dias. O quanto ele quiser está bem. Verde gaguejou. Jovem mestre, você está dizendo a verdade? Você realmente tem tanto rabanete mágico? De onde? Zhao sorriu. Não se preocupe com isso, contanto que você faça isso, está tudo bem. Você tem que ser rápido, mas também discreto. Não deixe as pessoas descobrirem que estamos vendendo essas coisas. Consegues fazê-lo? Verde se acalmou. Mesmo que ele não soubesse de onde Zhao estava conseguindo esses rabanetes, ele pensou que definitivamente tinha que estar relacionado a essa habilidade que Zhao obteve. E então ele disse imediatamente, não se preocupe, jovem mestre. Isso esse velho ainda pode realizar. Vou começar a tomar providências imediatamente. Zhao assentiu, chamando o verde que partia. Vovô Green, faça com que esses escravos não se preocupem com esses suprimentos e coloque essas minas em ordem de uma vez. Temos que colocá-las em ordem o mais rápido possível. Vamos criar muitos coelhos de olhos azuis. Vou lidar com esses suprimentos. Não precisa se preocupar. Os olhos de Green brilharam, com uma nova compreensão da habilidade de Zhao. Mesmo que Zhao tenha dito que sua habilidade não tinha nenhum poder de ataque, apenas sua capacidade de armazenar tantas coisas e fornecer tais quantidades de rabanete mágico, já era surpreendente. Green assentiu imediatamente. Não se preocupe, jovem mestre, vou providenciar. Bloqueade, roqueade, de agora em diante, você tem que proteger de perto o jovem mestre passo a passo. Vou sair por alguns dias. Merin, você cuida desses escravos, você tem que fazer com que eles sigam as ordens do jovem mestre no menor tempo possível, entendeu? Neste momento, Green finalmente mostrou a dignidade e a habilidade de um grande mordomo de uma grande casa nobre, organizando as coisas mais importantes no menor tempo possível, primeiro cuidando da segurança de Zhao, segundo iniciando o foco principal do trabalho, terceiro fazendo fora para vender os rabanetes. Além disso, muito claramente, este terceiro assunto ele próprio trataria. Merin e os outros estavam apenas ouvindo entorpecidos. Eles realmente não pensaram que Zhao realmente teria esse segredo. Agora sendo chamados por Green, eles voltaram a seus sentidos e responderam, Green então rapidamente saindo. Zhao olhou para a figura de Green e assentiu. Parecia que Green não era alguém que não entendia. Gastar todo o seu dinheiro antes de vir para o deserto negro pode ser por causa do motivo que ele adivinhou, para evitar que Adam tivesse dinheiro para gastar e só pudesse honestamente ficar aqui. Mas agora parecia que ele não estaria tão ansioso. Meirin observou Green sair, então se virou para Zhao. Jovem mestre, você está com fome. Você não comeu a manhã toda. Vou preparar algo imediatamente para você. Terminado de falar, ela caminhou em direção à cozinha. Zhao disse apressadamente, vovó Merin, está tudo bem, eu comi meio rabanete mágico mais cedo e ainda estou cheio, não posso comer nada. Merin prontamente balançou a cabeça, como está tudo bem, como você pode estar cheio comendo nada além de uma coisa dessas? Jovem mestre espere um momento, vou consertar algo imediatamente, será feito muito rapidamente.
Zhao Ai viu que não podia bloqueá-la e disse prontamente: Vovó Meirin, leve este rabanete mágico para a cozinha e use-o para cozinhar. Meirin respondeu, então pegou aquele meio rabanete e entrou na cozinha. Mas Meg estava ao lado de Zhao Ai, e Bloquead e Roquead estavam atrás dele à esquerda e à direita. Zhao Ai olhou para todos eles e não pôde deixar de sorrir ironicamente. Ele sabia que agora Bloquead e Roquead não ouviriam nada do que ele dissesse. Aqueles dois tinham mentes muito inflexíveis, e agora eles só ouviam Green, então ele não disse nada a eles, apenas se virando para Meg. Meg, traga-me um pouco de queijo, estou com um pouco de sede. Meg respondeu, então se virou e foi para a cozinha. Mas quando ela caminhou atrás de Zhao Ai, ela ainda olhou furtivamente para ele, então saiu rapidamente. Zhao Ai sentou-se entediado sem sentido. Neste momento, pode-se dizer que há muito poucas pessoas no castelo para conversar, apenas Gren e os outros. Ainda era impossível para aqueles escravos conversarem com ele, e se ele fosse até eles provavelmente ficariam com medo. Consequentemente, Zhao Ai só podia sentar aqui sozinho. Originalmente, Zhao Ai pensou em conversar com Bloquead e Roquead, mas os dois poderiam ser classificados como cabeças vazias, basicamente não havia como conversar com eles. Assim, ele só poderia ficar ali entediado sem sentido por si mesmo. Felizmente, Meg voltou com um pote de queijo em pouco tempo, mas depois de servir uma xícara a Zhao Ai, ela novamente recuou atrás dele, sem dizer uma palavra. Isso deixou Zhao Ai deprimido, mas ele ainda não sabia o que dizer a ela. Por causa das indiscrições anteriores de Adam, Zhao Ai também se sentiu extremamente estranho ao enfrentar Meg. Meiring realmente trabalhou muito rápido. Em pouco tempo, o café da manhã de Zhao Ai foi preparado. Quase o mesmo que um café da manhã de estilo ocidental da terra. O café da manhã que Meirin fez para Zhao Ai incluía pão, mingau de carne e alguns ovos fritos. Esses ovos fritos não eram naturalmente os mesmos que os ovos de galinha na terra, mas sim ovos de uma espécie de galinha besta mágica de nível 1 no continente da Arca. Zhao Ai virou-se para Meirin e os outros. Vovó Meirin, todos vocês se sentem e comam. Depois de comer você ainda tem muito trabalho a fazer, não há necessidade de me fazer companhia. Meirin assentiu, e desta vez não se opôs, porque ela sabia que depois de comer, eles realmente tinham muito trabalho a fazer. Então Meirin e Meg foram novamente para a cozinha para tomar café da manhã, além de comida para Bloquead e Roquead também. Após o café da manhã, Zhao Ai não voltou para seu quarto, mas foi para a sala de estar do primeiro andar, sentado lá bebendo queijo. Ele sabia que Gren definitivamente viria informá-lo quando tudo estivesse em ordem, então ele não se preocupou. Viver em outro mundo. Capítulo 12. Balançar a cabeça com certeza. Zhao Ai não estava sentado há muito tempo quando Gren entrou, curvando-se e dizendo, jovem mestre, coloquei os assuntos da família em ordem, partirei em breve. Zhao Ai assentiu, não precisa se apressar, tudo bem se você não se preocupar. Eu tenho essas coisas aqui, nada vai acontecer. Mesmo mantê-los por 10 anos não seria um problema. Depois de sair, você precisa encontrar um grande cliente e assinar um contrato de longo prazo com ele. Você também deve se lembrar que estaremos criando grandes quantidades de coelhos de olhos azuis, e isso também é algo que passará por eles. Se eu acertar, após o choque dos rabanetes mágicos que temos à mão, o preço de mercado cairá. Isso é algo para o qual temos que estar preparados. Gren assentiu e Zhao Ai indicou que ele se sentasse ao lado. Vovô Gren, sente-se. Não me sinto confortável com você de pé assim. Sente-se, ainda tenho muitas coisas para lhe dizer. Bloquead, vá buscar o café da manhã do vovô Gren, deixe-o comer aqui hoje. Bloquead olhou para Gren. Gren assentiu, e Bloquead então se virou para a cozinha, e Gren também se sentou. Zhao Ai não expressou nenhuma opinião sobre isso. Ele foi muito claro sobre o caráter do Adão anterior. Se não fosse por Gren sempre cuidando dele antes, Adão já teria morrido um número desconhecido de vezes. Então ele naturalmente não invejaria a autoridade de Gren agora. Depois que Gren se sentou, Zhao Ai continuou, vovô Gren, também estou ciente de nossas circunstâncias atuais, portanto, espero que você se lembre, discreto, temos que permanecer discretos. Estamos em um lugar como este agora. Se fizermos algo que esses grandes nobres não suportam, também estamos acabados. Consequentemente, não podemos deixar as pessoas saberem nossa relação com este acordo.
Gren assentiu e Zhao Ai suspirou. Mesmo que eu não saiba por que esses grandes nobres deixariam meu clã Buda, apenas nos mandando para um lugar como este, mas eu sei que o que temos é algo que eles definitivamente teriam dúvidas. Cerca de. Se eles quisessem lidar conosco, teriam que pagar um preço muito alto. Mas se agora os deixássemos saber que o clã Buda poderia ter uma chance de se levantar novamente, então, independentemente do custo, eles definitivamente nos destruiriam. É por isso que temos que ser discretos agora. Mesmo que falar sobre ser discreto pareça covarde, para deixar nosso clã Buda continuar até o dia em que possamos nos erguer novamente, só podemos manter a calma por enquanto. Os olhos de Gren ficaram vermelhos, de pé e se curvando para Zhao Ai. Não se preocupe, jovem mestre, eu definitivamente vou lidar bem com isso. Zhao Ai assentiu. Não seja assim, vovô Gren, sente-se. Você tem que lembrar, os rabanetes mágicos são apenas o primeiro passo. Para o próximo tempo vou experimentar e ver se posso mudar o solo preto lá fora em algo que pode ser cultivado. Isso seria ainda melhor. Mas também precisamos de mais mão de obra, então você tem que comprar mais escravos por todos os canais que puder. Independentemente da raça, desde que sejam úteis, desde que tenham habilidades, compre todas. De qualquer forma, a maioria das pessoas não viria nos olhar, mas ainda temos que ter cuidado. Verde assentiu. Ele descobriu que o jovem mestre havia mudado. Se fosse o jovem mestre anterior, seria impossível para ele pensar nisso. A mudança atual, para o clã Buda, foi definitivamente uma coisa boa. Agora Bloquear também voltou a servir o café da manhã a Gren. Zhao Ai olhou para o prato de Gren. Muito simples, fazendo Zhao Ai balançar a cabeça, virando-se para Verde. Vovô Gren, depois que os rabanetes mágicos forem vendidos, primeiro compre alguns coelhos de olhos azuis, depois compre algumas galinhas de cauda longa, terceiro compre alguns peixes sem escamas. O fosso do castelo está vazio agora, e me pareceu que era água corrente, própria para a criação de peixes. Primeiro não vamos nos preocupar em ganhar dinheiro, temos que melhorar nosso próprio padrão de vida. Quando você for, não tenha medo de quanto rabanete mágico eles querem, por mais que eles queiram, nós podemos fornecer. Mas acho que muitas pessoas ficarão impressionadas por atacarmos o mercado de rabanete mágico assim, e eles definitivamente investigarão. Portanto, não importa o que aconteça, você absolutamente não pode deixá-los rastrear até nós. Além disso, compre alguns livros. O melhor é livros relacionados à flora e fauna do continente. Isso será de grande utilidade para nós. De qualquer forma, agora eu só consigo pensar nisso. Você lida com o resto por conta própria. Ah, certo. Nossa força defensiva atual é muito pequena. Preste atenção e compre alguns escravos com força de luta se puder. Mas vamos fazer aos poucos. O primeiro objetivo é melhorar nossas vidas. Gren comeu e ouviu Zhao Ai, lembrando-se do que Zhao Ai disse. Esses assuntos também tinham graus variados de importância, mas eram todas as coisas que ele era capaz de lidar. Em pouco tempo, Gren terminou de comer e deixou Bloquear levar a bandeja para a cozinha. Ele se levantou e se curvou para Zhao Ai. Jovem mestre, estou indo embora. Não estarei presente por alguns dias. Se houver alguma coisa, certifique-se de falar com Merin. Jovem mestre, você deve cuidar bem de si mesmo. Você é a última esperança do clã Buda. Se algo acontecer com você, não poderei enfrentar o falecido velho mestre. Zhao Ai sorriu levemente. Não se preocupe, vovô Gren. Eu sei o que fazer. Eu também não serei tão voluntarioso como antes. Saia rápido e volte logo, desde que tudo esteja resolvido. Ah, certo. Transportar nossos rabanetes mágicos é um grande problema. Se eu esperar até você resolver as coisas e depois entregá-las pessoalmente, isso chamaria menos atenção. O que você diria? Gren ponderou. Vamos deixar esse assunto para quando eu tiver feito os preparativos. Não se preocupe, jovem mestre, eu cuidarei de tudo. Zhao Ai assentiu, olhando para Gren. Então de repente se curvou para ele. Vovô Gren, eu agradeço em nome do clã Buda. A partir de hoje, vocês são minha família. Os olhos de Gren ficaram vermelhos, mas ele aceitou o respeito de Zhao Ai, olhando para cima e rindo. Velho mestre, estimado mestre, você viu, o jovem mestre cresceu, o jovem mestre é atencioso. O clã Buda tem esperança. Mesmo que eu tenha que estacar esses ossos velhos,
Farei o clã Buda florescer. Respondendo a saudação de Zhao Ai, ele se virou e saiu. Mas agora Gren não tinha o ar de um servo, mas com espírito heróico subindo em direção ao céu, exibindo o poder de um guerreiro de 8º nível. Zhao Ai olhou para as costas de Gren, sorrindo levemente, virou-se e caminhou em direção ao seu próprio quarto. Zhao Ai sabia que acostumar outras pessoas com suas mudanças levaria algum tempo. Agora sua exibição já era muito atraente. Ele deve ser um pouco bem comportado. De qualquer forma, os assuntos da casa já haviam sido resolvidos por Gren, e o restante era para Meirin e Meg cuidarem, sem necessidade de seu envolvimento. Voltava para o quarto e ia dar uma olhada na fazenda, lá podia se acomodar e relaxar. Mas Bloquead e Roquead, aqueles dois companheiros inflexíveis, seguiram atrás dele como um par de fantasmas, seguindo independentemente de qualquer coisa, implementando completamente as ordens de Gren, deixando Zhao Ai indefeso. Zhao Ai ainda não queria que Gren e os outros soubessem muito sobre a fazenda espacial, mas com Bloquead e Roquead tão inflexíveis, fazê-los entender que poderia ser impossível. Entrando em seu quarto, Zhao Ai se virou para falar com Bloquead e Roquead. Bloquead, Roquead, voltem para seus quartos, quero descansar um pouco. Não há nada acontecendo no castelo de qualquer maneira, você não precisa se preocupar. Os dois balançaram a cabeça simultaneamente, sem dizer nada, e Zhao Ai disse impacientemente, vou descansar, você vai ajudar a vovó Meirin? Balanço de cabeça. Eu vou descansar, você não pode ficar sempre ao lado da minha cama. Vá ficar do lado de fora da porta. Balanço de cabeça. Eu sou o jovem mestre, vocês dois saiam daqui. Balanço de cabeça. Irmãos mais velhos, vejam como eu implorando, me dê um pouco de espaço, sejam um pouco caridosos e saiam. Zhao Ai olhou para os dois e realmente não tinha meios, ele só podia dizer, Bloquead, Roquead, eu sei que vocês dois foram criados pelo meu pai desde a infância, absolutamente leais ao clã Buda, mas o lugar que eu sou prestes a ir se relaciona com o desenvolvimento futuro do clã Buda. Portanto, é melhor se você não seguir. Se você fizer isso, você não será capaz de manter-se. Então, em um momento, se eu desaparecer de repente, não se preocupe, e também não grite, ok? Zhao Ai acabou de falar quando os dois irmãos estenderam a mão e pegaram as grandes espadas gêmeas em suas costas, segurando-as em seus pescoços com um olhar de se você não nos deixar seguir, vamos morrer. Zhao Ai com a palma da mão. Encontrar pessoas tão inflexíveis realmente lhe deu uma dor de cabeça assustadora. Mas ele não podia fazer nada. Olhando para Bloquead e Roquead, ele sabia que se ele realmente não os deixasse segui-lo, eles realmente poderiam se matar. Estes faziam parte de um pequeno número de pessoas absolutamente leais ao clã Buda, como ele poderia deixá-los morrer? Mas se ele os trouxesse para o espaço, eles também conheceriam os segredos desse espaço. Zhao Ai ainda estava um pouco relutante. Mas Zhao Ai ainda não tinha descoberto completamente o espaço, e as sementes foram plantadas quando o céu ainda não estava claro, enquanto agora já estava claro, e ele não sabia como elas haviam crescido. Ele queria dar uma olhada, se os rabanetes estivessem maduros, ele poderia colher, isso era dinheiro. O mais importante era que Zhao Ai ainda queria dar uma olhada se ele poderia trazer a água espacial e o solo para fora. O solo espacial e a água poderiam transformar a terra, e se ele realmente pudesse transformar a terra, então talvez o solo negro lá fora pudesse se tornar fértil, e era disso que Zhao Ai mais precisava agora. Enquanto Zhao Ai estava pesando os prós e os contras, Bloquead e Roquead nunca abaixaram suas espadas. Os dois estavam olhando rigidamente para Zhao Ai, com medo de que ele desaparecesse. Depois de muito tempo, Zhao Ai voltou a si. Olhando para os dois, ele sorriu ironicamente. Tudo bem, você segue também. Mas o que você vê hoje, você absolutamente não pode falar do lado de fora. Se você fizer isso, você só pode contar ao vovô Gren, vovó Meirin e Meg. Essas 3 pessoas. Você não pode contar a mais ninguém. Você não pode nem falar sobre isso em seu sono. Os dois assentiram simultaneamente, mas suas espadas não saíram de suas mãos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Também siga o Instagram do canal. As votações para novas obras serão feitas lá. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles.
Solém irmãos.